Olá, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um de nossos encontros. Quarta-feira, 27 de março, 7h20 da manhã. Olha só, o tempo tá passando, hein? Deixa eu conferir aqui, isso mesmo? Não, 26, eu falei 27. 26, tá, gente? Não se assusta não, eu pulei um dia aqui, mas é 26 de março. Senhor nosso Deus, eu te agradeço por este dia especial, quarta-feira, dia de culto no Instituto Betel, culto aberto à comunidade. Que Deus abençoe os profissionais aí da área da saúde, os profissionais da área da educação, os motoristas, os operários, que nós possamos ter um dia cheio de Deus, que nós possamos ser gratos pelo dom da vida, pelo alimento, pela água, pelo ar, que nós possamos ser gratos pelo trabalho, que nós possamos agradecer a Deus pela saúde, pelos olhos, pelo pulmão, coração, o baço, rins, pelos dedos, pelos nossos pés, nossos joelhos, pela nossa pele, nosso cabelo. Que Deus nos abençoe, Deus nos ilumine, que nós possamos ter um dia abençoado, que nós possamos hoje tentar ser um pouco melhor do que fomos ontem, que nós possamos ser gratos o tempo todo. Senhor nosso Deus, nos perdoe, pois somos pecadores, somos falhos, somos humanos, e alguns de nós, muitos de nós, estão tentando ser gente. Te agradeço pelo Instituto Betel, te agradeço pelos meus familiares, te agradeço por você que está conosco, você que tem acompanhado o nosso trabalho. É a oração que eu te faço nesta manhã, em nome de Jesus Cristo. Amém. Certo? Isso aí. Um abraço especialíssimo, os abraços, né? Não posso deixar de dar os abraços aí para o meu querido João Ítalo, o João Igrejado, o Ícalo, seu irmão, estão sempre aí conosco. O Jean também, um abraço, Jean. Júlia, Sofia, tia Simone, coraçãozinho, o G te ama. Alexandre de Oliveira, Jéssica de Oliveira, Márcia Bier. Márcia, um beijo para você, querida Márcia, nossa amiga, nossa parceira, tá conosco aí na área da psicologia, tá fazendo um trabalho bonito conosco lá no Instituto Betel. Márcia, Deus abençoe, vai lá visitar a mamãe dela no Rio de Janeiro. Deus abençoe aí a nação do Rio de Janeiro. Cidade maravilhosa, que Deus esteja lá naquela cidade, naquele estado, abençoando as pessoas aí, tá? Deus abençoe você que é do Rio de Janeiro. Um abraço também para o Rayan. Rayan, um abraço. Meu irmão, meu amigo De Leon, o Clemilson, meu parceiro, meu sócio. Vou passar aí para ver vocês aí do antigo trabalho. Leandro Garbeiro, radialista da Rádio Amigos JF, se encontra aí no YouTube. E, para finalizar, nossos maravilhosos inscritos. Deus abençoe todos os nossos inscritos. Você que está só de passagem, se você puder nos ajudar com a sua inscrição. Lembrando que a nossa obra é com crianças, adolescentes e jovens, né? Nós vamos começar aí a fazer uma divulgação entre os comércios aí da região onde o Instituto atua, para ver se a gente consegue aí uma ajuda, né? A gente está perdendo aí umas parcerias por causa dessa crise, está prejudicando muita gente aí. E no nosso caso também não foi diferente. Nós estamos estudando este livrão aqui, ó, este Manual da Vida Boa, tá? Este livro dessa grossura, conhecida como Bíblia Sagrada, é um Manual da Vida Boa. Livro de Êxodo, atribuído a Moisés. Nós estamos aí estudando as leis aí estabelecidas por Moisés, esse grande legislador do povo hebraico, do povo israelita aí. Êxodo capítulo 22. Hoje é o nosso 17º encontro. E aí nós vamos trocar mais uma ideia aqui sobre as leis aqui. Hoje é sobre as leis da propriedade, tá? Vai aparecendo, vai surgindo outras leis. O Moisés vai reforçando essa lei aí o tempo todo aí. Certo? Que Deus abençoe você. Você que tá só de passagem. Vou assistir o que esse careca fala. Se a sua chave de interpretação for diferente da minha, coloca nos comentários. Vou ter a honra de pegar para mim, anotar num papelzinho, depois passar para o super caderno. Eu não trouxe o caderno hoje, o caderno ficou lá no Instituto Betel. Deus abençoe minha esposa, diretora do Instituto Beneficente Betel, e as crianças, os jovens adolescentes. Se alguém furtar boi ou ovelha e o degolar ou vender, por um boi pagará 5 bois. Pela ovelha, 4 ovelhas. Então, se você pegou o smartphone de alguém e você não quis devolver, se for descoberto esse crime, você teria que dar 4 ou 5 smartphones. Olha que interessante, tá? Se essa lei vigorasse hoje, as coisas iam ser muito diferentes, né? Poxa, o cara assalta um banco, rouba 1 milhão. Aí ele vai ter que devolver 4 ou 5. Pensa. Isso aí fica a dica pro pessoal lá em Brasília.
Dica, tá? Pessoal de Brasília. Se o sol houver saído sobre ele, será culpado do sangue. Ah, peraí, versículo 2, eu pulei um versículo aqui. Ó. Se o ladrão for achado a minar, a roubando, e for ferido e morrer, o que o feriu não será culpado do seu sangue. Pegou o ladrão, tá roubando lá, né? A ovelha, o smartphone, o 1 milhão. Fica a dica, hein, pessoal de Brasília. Descobriu quem é? Aham. Então, se o ferir, ele não será culpado do sangue, tá? Matou o cara lá, tava roubando, tá? Se o sol houver saído sobre ele, será culpado do sangue, porque era dia, né? Olha que interessante, tem até essa diferença aí. O ladrão fará restituição total, e se não tiver com que pagar, será vendido por seu furto. Então, se o cara tiver roubado e não ter condição de devolver 5 milhões, roubou 1 milhão, tem que devolver 5, não tiver condição, vai ser vendido aí para pagar o furto. Se o furto for achado vivo na sua mão, seja boi, seja jumenta, seja ovelha, pagará o dobro. Então, se é um smartphone da maçã mordida, sabe, aquele famoso, então tem que dar mais um. É o que está escrito aqui. Se alguém fizer passar o animal num campo ou numa vinha e largar para comer no campo do outro, o melhor do seu próprio campo e o melhor da sua própria vinha restituirá, tá? Então são as dicas aí, tá? Não gostou? Reclame com Moisés. Se rebentar um fogo e pegar aos espinhos e abrasar a meda de trigo, ou a seara ou o campo, aquele que acendeu o fogo pagará totalmente o queimado. Olha, isso aí ia ser interessante nos dias atuais e até naquela época, né? O pessoal gosta de pôr um fogo, né? Lá a gente tem um sítio na região de Dias Tavares. Essa época agora que está entrando no outono para o inverno, dá uma seca, tudo seca, né? O pessoal para limpar o terreno mete fogo. Queima até a mata, é triste, né? Ano passado o primo da minha esposa tinha comprado umas mangueiras para ligar uma água lá no vizinho dele, né? Por processo de bombeamento, e aí eu falei, cuidado, hein, tem uma época aí, mais ou menos nessa época, eles põem fogo aí e tal. Queimou tudo, queimou as mangueiras, ele teve que passar a mangueira por outro lugar, tá? Então acontece muito aí. Se alguém der prata ou objetos ao seu próximo a guardar, e isso for furtado da casa daquele homem, se o ladrão não se achar, pagará o dobro. Então a culpa é de quem está tomando conta. Toma conta para mim. Eu aconselho você a não pegar para tomar conta, que você vai ter que pagar o dobro. Sobre este negócio, se o ladrão não se achar, então o dono da casa será levado diante dos juízes e ver se não meteu a mão na fazenda do seu próximo. Então tem que investigar. Foi culpa da pessoa que estava tomando conta do Mustang Shelby. O Mustang Shelby sumiu, então a responsabilidade é sua ou não? Sobre todo o negócio de injustiça, sobre boi, jumento, gado miúdo, sobre veste, sobre coisa perdida, se alguém disser que é sua, a causa de ambos virá perante os juízes. Aquele a quem condenarem os juízes o pagará em dobro o seu próximo. Então, tudo tinha que ser restituído e o preço era bem mais acima, né? Não era assim, eu peguei um Mustang Shelby e vou dar mais um. Não, era 2, era o dobro. Se lhe for furtado, pagará o seu dono. Porém, se lhe for dilacerado, trá-lo-á em testemunho disso e não pagará o dilacerado. Porque o dilacerado você vai entender que foi atacado por alguma fera, né? Um urso, um leão, sei lá. Um bicho que come outro bicho, né? Então você tem lá um bezerro, você tá tomando conta do bezerro que é de alguém, tá lá no seu campo, aí vem, sei lá, uma matilha de lobos, eu acho que é isso, né? Acho que é matilha de lobos, se eu falei errado, hein? Professor de português, me corrija aí, né? Uma alcateia, não, acho que é alcateia. Alcateia, eu acho. Ih, gente, agora eu me confundi. É um desses aí, é um monte de lobo. Aí ataca lá um bezerro, né? E aí dilacera o bezerro todo, aí não vai ser restituído. Mas se lhe for furtado, pagará o seu dono. Porém, se lhe for dilacerado, trará o testemunho disso, não pagará o dilacerado. Se alguém a seu próximo pedir alguma coisa e for danificada ou morta, não estando presente o seu dono, certamente restituirá. Eu vou anotar aqui porque eu vou ter que corrigir isso, né? Eu falei matilha e falei alcateia de lobos, né? Eu acho que é alcateia.
Eu vou corrigir, tá? Eu vou colocar nos comentários. Lobos. Quadrilha que não deve ser. Quadrilha de lobos. Certo? Eu vou colocar nos comentários aí, porque eu me confundi aqui, já não. Mas eu acho que é alcateia. Eu acho que é alcateia. Se alguém a seu próximo pedir alguma coisa e for danificada ou morta, não estando presente seu dono, certamente o restituirá. Se o seu dono esteve presente, não a restituirá. Se foi alugada, será pelo seu aluguel. Então você alugou lá, sei lá, um boi para puxar alguma coisa. E o boi aconteceu alguma coisa, dele morrer, dele ser roubado, então vai ficar como no preço do aluguel. Interessante, né? Eu não sei como que funciona hoje o aluguel de equipamentos. Tem muito tempo que eu não alugo nada, nenhuma ferramenta. Eu não sei como que funciona se queimar. Eu me lembro que uma vez, deve ter uns 4 anos isso, eu aluguei um rompedor para quebrar um muro lá onde que é o Instituto Betel. O muro tinha que mudar de posição, tive que quebrar o muro todo. Eu me lembro que quebrou uma ponteira. Foi me cobrado uma taxa. Foi me cobrado uma taxa, sim. Foi me cobrado uma taxa. Se alguém enganar alguma virgem que não for desposada e se deitar com ela, certamente a adotará por sua mulher. Se o pai inteiramente recusar dar a moça, né? Dará dinheiro conforme o dote das virgens. Eu acho isso meio estranho, porque, assim, parece que é um tipo de prostituição, né? Você vai casar com a moça e você tem que dar um dote. É como se você estivesse pagando pra, sei lá, eu acho um pouco estranho, tá? É meu ponto de vista, tá? Aqui no caso, né, a moça é virgem, aí fez coisa, e aí o cara não quer casar com ela. Hoje isso acontece muito, né? Imagina quanto dote as pessoas hoje, principalmente os homens, teriam que dar, né? E aí se o pai não quisesse que ela se casasse com o cara, às vezes o cara é um pilantra, e aí tinha que dar um dinheiro aí. Se você for olhar friamente, parece que é um tipo de prostituição. A feiticeira não deixará viver. Você conhece alguma feiticeira? Você é feiticeira ou você é feiticeiro? Né? Cuidado, tá? A Bíblia está dizendo que a feiticeira não deixará viver. Todo aquele que se deitar com o animal certamente morrerá. Deitar com o animal é fazer coisa com o bicho, tá? Se chama. Acho que é zoofilia que se chama, se eu não me engano. E no Brasil é crime. Se eu não estiver enganado, acho que no Brasil é crime. Não pode, tá? Mas acontece, tá? Acontece aí, tá? Acontece. O que sacrificar aos deuses e não só ao Senhor será morto. Então o cara que tinha lá, sei lá, ô Deus dos smartphones que não tem a maçã mordida, por favor me dá uma maçã mordida. E essa pessoa ia ser sacrificada aí, tá? Não tinha perdão não. O estrangeiro não afligirás nem oprimirá, pois estrangeiro fostes na terra do Egito. Então tinha todo um carinho, todo um olhar especial para o estrangeiro, né? Hoje, infelizmente, no passado sempre foi, hoje também ainda acontece. Se você vai para um outro país, dependendo do país, dependendo de onde você eles vão te olhar um pouco atravessado. É um pouco inaceitável aí, né? Exemplos. Eu tenho um amigo que na época dava aula de educação física e ele foi para um país aí, no norte aí da América, tá? Norte da América. Não é os Estados Unidos, tá? Não foi para os Estados Unidos, ele foi para um outro país aí, mais pro norte aí. E lá ele sofreu muito preconceito. Ele ficou lá 2 anos. Ele sofreu preconceito lá, né? Ele se dava bem com os latinos, ele se dava bem com os orientais, olha que interessante. Mas com o pessoal lá do lugar não era muito bem visto não, tá? Como pode acontecer sim. E temos essas questões de fronteira. Infelizmente hoje ainda as pessoas ofendem as pessoas, chamam as pessoas que têm a pele escura de macaco. É triste, né? Poxa vida, 2025 a gente ainda olha pro tom marrom das pessoas e ofende as pessoas. É interessante pra caramba. E aqui a Bíblia está pedindo pra gente ter uma atenção aí, né? Com os estrangeiros. A nenhuma viúva nem órfão afligis.
Se alguma maneira os afligir, eles clamarão a mim, eu certamente ouvirei o seu clamor. Olha, tem que prestar atenção nessas questões, tá? Deus está vendo. A minha ira se acenderá e vos matarei a espada. As vossas mulheres ficarão viúvas e os vossos filhos órfãos. Eu já falei sobre isso aqui, tá? Estes textos pesados atribuídos a Deus é uma tentativa de um certo controle social, um certo controle psicológico deste povo aí, que deu muito trabalho para Moisés, tá? Se emprestar dinheiro ao meu povo, ao pobre que está comigo, e não haver como ele, e não te haverás com ele como um usuário, não lhe imporás em usura, ou talvez um crédito mais caro, talvez né, um valor muito acima daquilo que ele tem condição de pagar, né? Um juros bem alto, né? Pode ser, né? Eu não sei. Ó, saiu duas mulheres ali com a roupa igual, só que uma tá de amarelo, a outra tá de vermelho, engraçado. Umas roupas grandes assim, larga, né? A gente não tá acostumado, habituado a ver. Foram pra lá. Tem uma empresa logo aqui. Essa rua aqui é impressionante, é uma rua sem saída. Ela deve ter uns 500 metros. E ela tem várias empresas, é muito interessante. No final aqui é a entrada do Museu Mariano Procópio, o parque do Museu Mariano Procópio. Muito interessante. Se tomares em penhor a veste do seu próximo, não lhe restituirá antes do pôr do sol, porque aquela é a sua cobertura e é a veste da sua pele em que se deitará. Será, pois, que quando clamar a mim, eu o ouvirei, porque eu sou misericordioso. Então a gente tem que tomar cuidado com as coisas que a gente pega das pessoas. Às vezes aquilo que a pessoa tem é aquilo que ela tem, né? Às vezes é uma casinha simples, às vezes é um bem material que ela custou de conquistar. A colega do trabalho perdeu o telefone dentro do carro de aplicativo. Ligou, o telefone ainda tocava, depois o telefone não tocou mais. É triste, né? Infelizmente. E aí ela vai ter que comprar o telefone era novo, 3 meses só de uso. Alguém pegou e no telefone ainda tinha R$ 100, sua identidade, o seu cartão de passagem e o seu cartão de banco. Muito triste. Os juízes não amaldiçoará e o príncipe dentre o teu povo não maldirás. Os juízes e os príncipes, as pessoas que dentro da hierarquia a gente entende que está num ponto mais elevado, num posto mais alto, deveriam ser aqueles que não vão maldizer o povo. Pelo contrário, deveriam ser aqueles que vão falar coisas que vão engrandecer a nação, engrandecer a cidade, engrandecer a população. Só que muitas vezes eles olham de cima para baixo. Então tem uma dificuldade aí, tá? Os líderes deveriam ser mais humildes. Os líderes deveriam saber acolher mais. Os líderes deveriam sair para as ruas, ter contato com as pessoas. Não, tô no palácio. A ideia de palácio é muito forte. A gente tem aqui os palácios, né? Palácio da Justiça, palácio não sei das quantas, né? O governador fica no palácio, o presidente fica lá, né? Então tem aí. Nós temos a famosa Casa Blanca. Aqui na cidade tem um bairro que chama Casa Blanca. Nós temos a Casa Branca lá nos Estados Unidos, né? Que é praticamente um palácio, né? É bonito, né? Nunca estive lá pessoalmente, a gente vê nos vídeos, nos filmes, né? Sempre tem aí. As tuas primícias e os teus licores não retardarás, o primogênito dos teus filhos me dará. Então aquilo que é o melhor, né, o seu filho mais velho, tudo aquilo que é o seu melhor, da sua energia, do seu máximo, você deveria ofertar para Deus. Então o seu vigor, né, o melhor da sua empresa, o melhor da sua casa, o melhor da sua inteligência, do seu intelecto, o melhor dos seus dons. Irmão Gerson, eu sei tocar um instrumento aqui como ninguém, então utilize isso aí, faz o trabalho de Deus, usa sua garagem, usa sua varanda, sei lá, faz alguma coisa. Aqui tem uma casa, tem uma outra ali atrás também, que tem um varandão muito bacana. Imagine uma pessoa com uma varanda dessa, que sabe tocar um instrumento musical, qualquer um. Aí monta ali um projetinho para ensinar crianças e adolescentes. Imagina, que bacana. Projeto social, instrumento musical para Deus. Sei lá, inventa um nome, coloca ali.
Chama as crianças, ensina a tocar um violão, uma guitarra, um baixo, monta alguma coisa. A gente pode fazer tanta coisa, tanta coisa. A nossa querida Márcia Bier é da área da psicologia, está lá atendendo as pessoas. Maior satisfação, maior alegria, sabe? E tem feito a diferença na vida das pessoas aí. Então dá para fazer muita coisa. Assim fará os teus bois, as tuas ovelhas, 7 dias estarão com a sua mãe, e o 8º dia será o meu. Você vai me dar no 8º dia. E ser-me-ei homens santos, portanto não comereis carne despedaçada no campo, aos cães as lançareis. Então são estatutos, são bases para uma convivência, né, social aí, né, que o Moisés foi estabelecendo aí no período que ele ficou no Monte Sinai, lá uns 40 dias, ele ficou lá conversando com Deus, Deus conversando com ele anotando todas essas regras aí para passar para o povo. Tá? O povo está no início de uma trajetória, de um movimento para se tornar independente, acabou de sair da escravidão, então é preciso estabelecer as regras. Vamos supor que o carro foi inventado hoje, nesse exato momento, todo mundo já pode ter um carro. Então, imagina o caos que seria se a gente não entendesse que existe faixa de pedestre, sinal amarelo, vermelho, verde, local para estacionar, local proibido de estacionar, mão e contramão, a faixa que divide as pistas, né? Ia ser um caos. Então foi sendo estabelecido essas regras. Assim é a vida, tá? Você vai trabalhar, eu trabalho numa empresa, ali tem regras, eu tenho o horário para chegar, eu tenho o horário do almoço, eu tenho o horário de voltar do almoço, eu tenho o horário de saída, né? Eu tenho o descanso, tem todas essas questões aí, tá? Todas essas questões. O Moisés está iniciando aqui um trabalho aqui. Olha, vamos conseguir entrar aqui no capítulo 23, aonde a gente parar, eu acho que já tá bom. Eu tenho tempo, tem um tempo aqui considerável aqui. Capítulo 23, versículo 1. Não admitirás falso testemunho e não porás a tua mão com o ímpio para seres testemunha falsa. Ah, vamos ali, fala que o fulano riscou meu carro. Eu não vi, não. Não, mas você fala que riscou. Mas eu não vi. Não, mas você fala que riscou. É isso, falso testemunho, tá? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Isso acontece o tempo inteiro. O vizinho um dia passou, olhou para o nosso projeto ainda não estava na sede onde a gente tem hoje, era uma lojinha alugada na frente da rua, que cabia 16 pessoas, hoje nós temos um espaço que cabe mais de 100. Daí ele falou assim, esses meninos de vocês não vai dar em nada. Eu tenho aí, os meninos tá dando um show, basta dar uma olhadinha nos vídeos aí, os meninos louvando, os meninos cantando, os meninos pregando, os meninos estudando, aprendendo alguma filosofia, alguma teologia, sabe, os meninos estão dando um show aí. Não seguirás a multidão para fazeres o mal. Gente, isso acontece até hoje. Você já viu as manifestações que muitas vezes ao invés de trazer coisas boas só trazem desgraça? Né? Briga, confusão, quebra as coisas, põe fogo no ônibus, invade os bancos. Somos nós, né? Moisés, como você sabia? Não seguirás a multidão para fazeres o mal, nem numa demanda falarás, tomando parte com o maior número para torcer o direito. Isso é o que mais acontece. E tem coisas que são minorias que vão buscar só o seu próprio benefício para oprimir as maiorias. Hoje é o que mais acontece, tá? Nem ao pobre favorecerás na sua demanda. Se tiver errado, tem um rico e tem um pobre. O pobre cometeu uma injustiça com o rico. Aí você vai proteger o pobre só porque ele é pobre? Claro que não, né? Claro que não. Se encontrares o boi do teu amigo ou jumenta desgarrado, sem falta lhe reconduzir. Ah, eu lembrei de um caso. O rapaz bateu com o carro num carro de uma outra pessoa. Certo? Aí ele não sabia como resolver a situação, ligou para o pai. E quando o pai chegou, ele queria saber quem estava errado. Ele descobriu que o filho estava errado. E esse pai, ele tinha uma posição aí, tá? E ele falou, meu filho estava errado, ele tem que cumprir pelo aquilo que ele cometeu. Ele vai pagar os consertos, se a pessoa machucou. Gente, isso é raro hoje, tá? Isso não acontece não, tá? Não acontece não. Eu achei interessante, porque a pessoa teve essa condição de, mesmo sendo filho, e o filho estava errado, ele falou, opa, peraí, você está errado? Não, então você vai ter que dar seu jeito aí.
Se vires o jumento daquele que te aborrece, deitado debaixo da sua carga, deixarás, pois, de ajudá-lo? Certamente o ajudarás juntamente com ele. Não perverterás o direito do teu próximo na tua demanda. Perverter, mudar, adulterar, prejudicar. Ah, eu vou prejudicar meu vizinho. Por quê? Não, ele é azul, eu sou verde. Lembra do irmão Hulk? Tem um tempo que eu não falo do Hulk, né? O irmão Hulk do Instituto Vingadores. Ele olha pra gente assim. O irmão Gerson, Hulk, esmaga vocês. A gente não pode ser assim, né? A gente tem que olhar com carinho até para as pessoas verdes. De palavras de falsidade te afastarás e não matarás o inocente e o justo, porque não ficarei o ímpio, não justificarei o ímpio. Também presente não tomarás, porque o presente cega os que têm vista e perverte as palavras dos justos. Então eu estou com a demanda. Vou te dar um exemplo que está acontecendo comigo. Eu estou com três propostas de emprego. Três. Uma é muito boa, muito, sim. Mais perto de casa, o horário é bacana, não trabalha final de semana, não trabalha feriado. E aí, se eu tivesse uma peixada, vou usar a palavra peixada, lá no local, eu sei lá, oi, tudo bom? Oi, irmão Gerson, eu tenho um canal no YouTube, você não dá uma forcinha aí. Às vezes eu nem sou o melhor qualificado, mas como eu tenho uma peixada lá dentro, irmão Gerson, passa aqui, a vaga é sua. O processo todo aqui não vai. A gente vai fingir que vai acontecer, mas você pode vir. É isso que ele está dizendo aqui, tá? Não perverterá o direito do teu próximo na sua demanda. De palavras de falsidade se afastarás, não matará o inocente e o justo, porque não justificarei. Ó, eu já li isso aqui. Não oprimirás o estrangeiro. Ah, tá, tô no presente, tá. Versículo 9. Também não oprimirás o estrangeiro, porque vos conheceis o coração do estrangeiro, pois fostes estrangeiro na terra do Egito. Certo? Foi estrangeiro, acabou de sair de lá, tá iniciando aí o processo de socialização desse povo todo aí. Também 6 anos semearás tua terra e recolherás os teus frutos, mas o 7º ano soltarás e deixarás descansar para que possam comer os pobres do teu povo e do que sobra comam os animais do campo. Assim farás com a tua vinha e com o teu olival. É o ano sabático, né? É um ano de descanso. Hoje isso não funciona, né? Mas é interessante porque é como se você permitisse que o solo repousasse. É como se você permitisse que a terra ali, né? Ela tivesse um ano de descanso. 6 anos você vai plantar tudo que você quiser. Aí no 7º ano você vai deixar a terra lá, de boa. Vai crescer um capim, vai crescer um arbusto, né? Aí depois você volta de novo. É interessante, né? Um carinho, uma preocupação com a terra, né? Interessante. 6 dias farás os teus negócios, mas no 7º dia descansará, para que descanse o teu boi, a tua jumenta, para que tome alento o filho da tua escrava, o estrangeiro. Uma preocupação com o descanso, né? Muito interessante. Né? A terra para descansar, os animais para descansar, as pessoas para descansar. Em tudo que vos tenho dito, guardai-vos. Guardai-vos e do nome dos outros deuses nem vos lembreis, nem ouça nas vossas bocas. Então ele vai reforçando essas coisas, tá? É o tempo todo. Outros deuses, né? O reforço com as leis. Essas leis vão sendo reforçadas durante toda a leitura dos 5 primeiros livros aí, tá? Isso aqui não é de agora, não. Ele vai reforçar isso aqui várias vezes aí. 3 vezes ao ano celebrareis festa. A festa dos pães asmos, guardarás 7 dias, comerás pães sem fermento, como tenho ordenado, ao tempo apontado no mês de Abibe, porque nele saíste do Egito. O mês de Abibe aí fica considerado como fosse o primeiro mês para eles, no calendário deles, tá? Gente, hoje o calendário é tudo diferente, tá? Isso aqui é muito antigo. Os dias eram diferentes, eles se organizavam num calendário lunar, né? Então tem todas essas questões aí. Era bem diferente do que a gente segue hoje. Hoje, se eu não me engano, a gente segue um calendário que é romano, eu acho, tá? Ninguém apareça vazio perante mim. Leva uma oferta. Leva uma oferta, tá? Não vai lá sem nada, não.
a festa da cega dos primeiros frutos do seu trabalho, que houver semeado no campo, e a festa da colheita, a saída do ano, quando tiver escolhido do campo do seu trabalho. Gente, estas festas, estas cerimônias são dos israelitas, são dos judeus, são do povo de Deus lá naquele tempo antigo. Hoje ainda, pra você ter uma ideia, eu já vi congregações usarem esses nomes aqui, essas festa da colheita, festa, não sei o sentido, porque eu nunca participei, mas são coisas muito antigas, né? São coisas muito antigas que ainda são seguidas hoje, tá? 3 vezes no ano todos os seus varões aparecerão diante do Senhor. Não oferecerás o sangue do meu sacrifício com pão levedado, nem ficará a gordura da minha festa de noite até amanhã. As primícias, né, os primeiros frutos da tua terra trará a casa do Senhor, teu Deus. Não cozer o cabrito no leite da sua mãe. Então vão alternando aí umas diretrizes mais sociais, umas diretrizes mais religiosas, né? Tem a ver com a religião. E algumas regras, algumas dicas aí que vão sendo dadas, né? Não cozer o cabrito no leite da sua própria mãe. Interessante, né? Uma preocupação com o animal, é interessante aí. A gente vai dar uma parada por aqui, o vídeo já passou de meia hora. Depois nós vamos continuar a partir do versículo 20. Deus promete enviar um anjo, tá? Então vamos dar uma paradinha por aqui. Tá sendo uma alegria para nós. Nós vamos começar a fazer aí os podcasts aí. Já estamos elaborando os temas. A princípio, tudo vai ter a ver com vida humana, espiritualidade, juventude, tá? Como lidar com essas questões, nós estamos nos preparando aí. E aí eu acho que vai ser um negócio muito bacana aí, tá? Já tem o nome da playlist. Na playlist vai ficar como podcast Gente, tá? O primeiro gente vai ter uma aspas, o segundo gente vai ter 2 aspas. Tem um significado aí, depois eu vou explicar direitinho aí, certo? Senhor nosso Deus, eu te agradeço por mais esse dia. Nós possamos ter uma quarta-feira abençoada. Que Deus abençoe a nossa entrada no trabalho. Deus abençoe você que está retornando para casa, você que está saindo do trabalho. Nós possamos nos alegrar com os frutos que nós produzimos com as nossas mãos, com a nossa inteligência. É a oração que eu te faço nesta manhã, em nome de Jesus Cristo. Amém. Um abraço especial mais uma vez para os nossos inscritos. Muito obrigado. Se você puder nos ajudar, eu vou pesquisar lá o que é lobos. Eu anotei aqui. A reunião de lobos. Eu é matilha, agora eu fiquei confuso. Eu acho que é alcateia. Tenho quase certeza que é alcateia. Certo? Deus abençoe você, nosso maravilhoso inscrito. Se você puder nos ajudar, lembrando que a nossa obra é com crianças e adolescentes e jovens. Fiquem com Deus. Até a próxima. Um abraço do irmão Gerson. Valeu. A gente se esbarra por aí nessas mídias sociais, da internet, do YouTube, das outras plataformas aí. Fiquem com Deus. Até a próxima. Um abraço do irmão Gerson. Valeu. Tia Simone, o G te ama. Valeu.